Olá, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí bem? Estou vendo que o pessoal está começando a conectar aqui agora. Já tem o Hugo. De... Olha, eu não vou conseguir falar muito bem esse nome, já peço desculpas, hein? De Ellison, acho que é isso. Tem o Francisco também. É isso mesmo, Jayles. De Ellison, nome bem diferente, legal. Valeu. Legal. Então sejam todos bem-vindos aí. Vamos aguardar mais um tempinho para o pessoal ir conectando, tá bom? Eu tô com a minha tela compartilhada, vocês estão vendo aí? Sim, sim. Show, beleza. Ouvindo e vendo perfeitamente. É Francisco que está falando. Boa noite. Maravilha. Boa noite, Francisco. Beleza. Reforçando aqui, boa noite aí para o pessoal que está entrando agora. Fabiano. Fala, Fabiano, tudo bom? Fala, Gilson. Boa noite. Boa noite. O Luan também acabou de entrar. Boa noite aí para você, Luan. Enquanto o pessoal vai conectando, tá? Vamos aguardar mais alguns instantes para a gente iniciar, tá bom? Aguardar mais uns 2 minutinhos. E aí, tá todo mundo tranquilo nessa semana, né? No meio da semana, pós-trabalho, vocês estão aí com toda essa energia, esse gás para ouvir um pouco sobre Oracle Golden Gate mesmo? Com certeza. Show. Tem alguém aqui que já trabalha com Oracle Golden Gate? Então, o Fabiano aí, o Fabiano Valadares trabalho. Tá bom, Gilson? Arnaldo, tudo bem, meu cara? Boa, beleza, Arnaldo, tudo bom? Boa E com noite. você? Obrigado aí, viu? Você ter comparecido aí, tá bom? Eu que agradeço aí o convite, poder participar aí desse evento com vocês, tá? Valeu, meu caro. Obrigado. Um abraço, viu? Valeu, um abração. Espero que vocês gostem aí, né? O Fabiano, a gente já teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, e aí ele sabe que eu gosto bastante de falar sobre Golden Gate, sobre essa tecnologia e essa ferramenta da Oracle, que hoje no mercado está crescendo cada vez mais, né? É uma ferramenta que até pouco tempo atrás era utilizada só para migrações, né? Com o Zero Downtime, mas faz uns 3 aí, né? 4 anos que ela tem sido muito utilizada para soluções de replicação em tempo real e integração com Big Data. Então, vou contar um pouco para vocês sobre isso, tá bom? Bom, acho que dá para a gente iniciar, tá? Se caso alguém acabar entrando depois, aí aproveita aí a sequência, mas não vamos estender muito aí no início, porque eu sei que já está bem tarde, a gente também já está numa jornada de trabalho, né? E agora estamos fazendo um plus, tá? Então vou iniciar aqui então essa apresentação, tá? E antes de mais nada, já quero desejar aí os parabéns, né, para todos vocês aí que são profissionais, né, de TI, como eu também. Esse é um dia que às vezes passa
um pouco desapercebido, né? Mas a gente sabe que hoje no mercado de trabalho, essa profissão de TI cada vez mais está se expandindo, mas não é tão fácil e tão simples assim como o pessoal costuma, né? Ver de fora, achando que é tudo tranquilo, que a gente não fica trabalhando até tarde, não passa final de semana trabalhando, não passa feriado trabalhando, né? E a TI é uma das coisas que nunca para que tudo funcione, né? Às vezes eu até brinco, né? O pessoal de final de ano fala, o que você vai fazer no final do ano? Eu falei, cara, final do ano normalmente eu trabalho. Enquanto o pessoal tá na praia, tá viajando, né? Embora tá todo mundo de folga, a gente tem que lembrar que a TI não para, os sistemas não param, né? E para isso, não parar, tem que ter uma galera por trás dando todo esse suporte e somos nós, né? Os profissionais de TI, tá? Então, vamos iniciar aqui. Tá? Então, nós vamos falar aqui sobre o Oracle Golden Gate. Eu estava comentando aqui agora há pouco, mas vou reforçar, né? Essa é uma ferramenta que é utilizada para replicação de dados e ela está crescendo cada vez mais no mercado aí nos últimos anos. E eu posso falar para vocês que o mercado está muito carente de profissionais que conheçam, que tenham experiência e que saibam utilizar o Oracle Golden Gate. Então, a minha missão aqui hoje é contar um pouquinho para vocês sobre ela, como que ela funciona, como que é a arquitetura, né, e como que a gente pode utilizar ela no nosso dia a dia ou nas soluções para a empresa que a gente trabalha, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade para perguntar, tá bom? Pode me interromper a qualquer momento, fiquem tranquilos, não saiam daqui com dúvidas, tá? É muito importante que vocês perguntem mesmo e tirem as dúvidas, queiram fazer algum comentário, trocar alguma experiência, fiquem à vontade, tá bom? Vamos levar isso aqui como um bate-papo, como se a gente tivesse todo mundo aí fisicamente reunidos, beleza? E aí, quando a gente não estiver falando, eu só peço que vocês deixem o áudio no mudo, tá? Para que a gente não tenha interferência externa, beleza? Bom, vou fazer uma apresentação rápida aqui sobre mim, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Gilson Martins, eu já atuo aí na área de TI há 14 anos, né? Eu nem consigo acreditar, porque daqui a pouco vai fazer uma década e meia, né? E se olhar para trás, você fala, nossa, passou tudo isso que eu nem vi, né? Isso a TI às vezes faz com a gente também. E desses 14 anos, tem 12 anos que eu trabalho focado com tecnologias Oracle, né? Então, desde então, eu tenho esse perfil de DBA, de consultor. Tá? Além disso, eu sou consultor Oracle e instrutor de Golden Gate há 8 anos. Tá? Então, já faz aí um tempinho que eu atuo com essa ferramenta e já vi muitas coisas legais que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Tá? Além disso, eu sou o host do Golden Talks. Se vocês não conhecem, vale a pena conferir lá no YouTube, né? Tem o canal da Golden Gate BR e lá vocês vão ver que tem um programa chamado Golden Talks, que é onde eu faço entrevista com pessoas aí que são referência no mundo, né, de banco de dados e de TI e pessoas que estão aí ativas na comunidade, que estão compartilhando conhecimento de alguma forma. Tá? Além do Golden Talks, também tem o Golden Tips, que é no mesmo canal da Golden Gate BR. E o Golden Tips são vídeos curtos, né, que eu faço falando sobre alguma tecnologia. Né? Se vocês olharem lá, tem uma temporada que está já disponível sobre o Golden Gate. Tá? Logo mais a gente vai lançar mais alguns vídeos que já estão sendo preparados, então fiquem ligados lá. Se você não conhece o canal, procura lá, Golden Gate BR, no YouTube, se inscreve e deixa o like nos vídeos que vocês assistirem, beleza? Eu tenho especialização em alta disponibilidade, né, com Hack, com Grid Infrastructure, DataGuard e com Golden Gate. Também tenho bastante background com migração e replicação de dados, tá? Não só com Golden Gate, mas boa parte dessa experiência com Golden Gate. Tenho as certificações, digamos que principais, né, que é a OCP, desde a versão 10, 11 e 12, e também tenho as certificações de especialista em Oracle Golden Gate nas versões 11G e 12C, que é as disponíveis atualmente. Tá?
embora a gente já tenha Golden Gate 18, 19, sobre certificação, a Oracle lançou só até a versão 12 por enquanto. Tá bom? Bom, e vamos iniciar, e só para não passar batido, né, eu sou o fundador da Golden Gate BR, que é uma consultoria, né, uma empresa de consultoria e treinamentos que foi criada justamente para dar apoio, né, para as empresas em tecnologias de replicação de dados e utilizando o Golden Gate. Mas também nós damos suporte para todas as necessidades de banco de dados Oracle em geral, tá bom? Tem uma frase que a gente fala muito, né, nos treinamentos e que eu gosto de usar no dia a dia, que é essa aqui que vocês estão vendo, tá? Isso aí até quero desde já dar os parabéns para vocês por estarem aqui procurando conhecimento, procurando aprender um pouco mais. E eu sempre falo o seguinte, né? Quanto mais suor derramado em treinamento, menos sangue será derramado em batalha. Então, a prática leva à perfeição. Pratique, 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 tá? Isso serve para tudo, mas falando em Golden Gate, né? Eu sempre comento que é uma ferramenta que uns amam e outros odeiam, tá? Porque ela é uma ferramenta que às vezes parece ser mais complexa, mais difícil e que dá muito trabalho. Então, eu sempre recomendo praticar bastante, treinar bastante, fazer vários cenários para que você consiga ter uma maturidade melhor. Mas vamos primeiro apresentar para vocês essa ferramenta, tá bom? Tá tranquilo até aqui para vocês? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar, pode ficar à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Vou falar aqui um pouquinho, então, o que é, né, esse tal aí de Oracle Golden Gate, tá? E para eu conseguir exemplificar e explicar isso para vocês, eu vou colocar um cenário aqui bem comum, que é o seguinte: eu tenho aqui um ambiente de origem, um ambiente de destino, tá? E esses ambientes, eles são heterogêneos, então eles são sistemas operacionais diferentes e bancos de dados diferentes. E eu tenho uma necessidade de replicar dados, né, entre esses dois bancos. Então, hoje a gente não sabe que não dá para pegar, né, um dado, né, um físico ali de um banco de dados Oracle e colocar para um SQL Server, por exemplo, que não vai funcionar, porque são bancos diferentes, são arquiteturas diferentes, tá? Então, não dá para fazer isso de forma simples, só copiando os arquivos físicos, tá? E aí, pensando nesse cenário, né, eu vou colocar aqui alguns bancos de dados que a gente tem aí no mercado, alguns, né, não estão todos, mas um dos principais, pensando em bancos relacionais, né, e alguns sistemas operacionais também, tá? Tem um pessoal que acabou de entrar aí, só para vocês se situarem, tá? Eu estou falando aqui, a gente acabou de tá no primeiro slide falando de Golden Gate e eu estou explicando o que é, tá? E então eu tenho esse ambiente de origem e o ambiente de destino, e eu posso ter aí vários tipos de bancos de dados e vários tipos de sistemas operacionais, né? Eu vou pegar um exemplo bem clássico para a gente exemplificar aí mais a fundo desse cenário, que é quando eu tenho, por exemplo, um ambiente de Oracle na origem e um ambiente de SQL Server no destino. Como que eu faço isso? Como que eu replico dados entre esses ambientes? Lembrando que em Oracle, normalmente eu tenho ali um Linux e no destino, no SQL Server, eu tenho um ambiente Windows, né? Tudo diferente, tudo heterogêneo, né? Eu tenho essa missão de migrar esses dados ou replicar esses dados, tá? E além disso, eu tenho mais variáveis, que é o seguinte: além de eu ter o sistema operacional diferente, banco de dados diferentes, eu tenho estrutura de dados diferentes, né? Que é o seguinte: no Oracle, a gente, pensando internamente no banco de dados, a gente tem lá o data type, né? Ou tipo de dado com o nome date. Já no SQL Server não existe date. Existe um que é similar, que é o date time, mas é outro nome, é outra forma de trabalhar, tá? Eles são diferentes, porém, né, a gente consegue correlacionar esses dados. Tem outro caso também, por exemplo, no Oracle eu tenho um data type chamado long. No SQL Server não existe long, existe um que é chamado de text, tá? E um outro caso aqui, no Oracle eu tenho number, tá? E no destino lá no SQL Server eu tenho um cara chamado integer. Então olha o tanto de complexidade que a gente tem aqui para fazer
uma coisa simples, que é dois bancos se conversarem, tá? E aí, dentro de todo esse cenário, dessa complexidade, né, que vem o tal aí do Oracle Golden Gate. Ele vem justamente para fazer todas essas complexidades, essas diferenças desses bancos heterogêneos serem transparentes, tá? Então, com o Golden Gate, eu consigo pegar esses dados do Oracle, com toda essa estrutura que ele tem, e enviar lá para o SQL Server de forma transparente, né? E pensando numa aplicação, a aplicação nem vai precisar saber que o Golden Gate está atuando ali. A aplicação vai consultar o dado direto no banco e é como se o dado tivesse nativo ali, né? E tudo isso porque o Golden Gate consegue fazer toda essa conversão e transferência de dados entre esses ambientes heterogêneos, tá? Mas o Golden Gate não serve só para isso. Isso é uma coisa que ainda assim poucas pessoas sabem, tá? O Golden Gate, além de você usar ele para migração, que eu comentei que é bem comum e foi utilizado por muitos anos como o carro-chefe do Golden Gate, né? Eu também agora uso para replicação de dados. Então, hoje a gente tem uma demanda no mercado muito grande de replicação com o real-time, né, em tempo real. E o Golden Gate é assim, uma das melhores ferramentas para isso, principalmente quando a gente tem um volume transacional muito grande, tá? Então, vamos lá, eu tenho migração, que eu posso fazer, replicação de dados e também transformação de dados. Olha só, o Golden Gate ele é uma ferramenta que é um produto de ETL. Exatamente, vocês não entenderam errado. O Golden Gate é uma ferramenta de ETL. Eu consigo extrair dados, transformar e carregar do outro lado, tá? Eu posso falar para vocês que eu já fiz aí algumas dúzias de projetos, né, usando essa transformação de dados. E o que é isso? Eu pego um dado na origem, eu consigo trabalhar esse dado, posso até alterar esse dado se houver uma necessidade, entregar esse dado do outro lado. Ah, mas como assim, Gilson? Não entendi. Me dá um exemplo aí, tá? Hoje a gente está nessa onda de LGPD, né? Eu acho que vocês aí devem estar ouvindo muito falar isso no dia a dia, né? E por conta disso, muitas empresas estão tendo que se adaptar. Então, imagina as empresas que têm dados que recebem num banco de dados e você está replicando esses dados para outros ambientes. Vocês acham que dá para a gente deixar que esse dado bruto, com todas as informações, seja replicado para qualquer banco de dados de forma simples, comum, né? Pensa só num ambiente que tem aí cartão de crédito, por exemplo. A gente precisa armazenar de alguma forma o número do cartão de crédito, o nome da pessoa, o CPF, a senha, né, a chave de segurança. E se eu tenho um Golden Gate, né, nesse banco, né, imagina o Golden Gate pegar essa informação e sair replicando para vários outros bancos, né? Isso pode se tornar um grande problema, né? E com essa possibilidade de eu transformar o dado, eu consigo pegar essa informação nesse banco de origem e replicar esse dado parcialmente, ou o que a gente chama de replicar o dado mascarado, né? Vocês aqui já receberam uma ligação, né? Que aí a moça normalmente fala: oi, tudo bem? Você poderia, por gentileza, confirmar aí os 4 primeiros números do seu cartão de crédito? Ou os 3 primeiros dígitos do seu CPF? E por que isso acontece? Porque normalmente esse dado, quando a gente trabalha, né, replicando eles entre ambientes, ele nunca é enviado por completo, né? Ele é enviado parcialmente. Porque se a pessoa tiver 4 dígitos de um cartão de créditos ou 3 dígitos de um CPF, né, ela não vai poder fazer quase nada. Mas, para vias de validações, né, de confirmar se realmente aquele dado pertence àquela pessoa, o que é muito utilizado hoje em dia é isso. Você confirma uma parte do cartão, uma parte do seu CPF, para que você consiga dar sequência aí no que quer que seja que você esteja fazendo ali na ligação, né? Então, vocês entenderam o poder dessa ferramenta, né? Então, só para recapitular mais uma vez, Golden Gate eu faço migração,
eu faço replicação e eu faço transformação de dados, né? E nesse mundo agora de Big Data, vocês imaginam só, eu consegui pegar dados, replicar e transformar ele ainda na entrega, né? Vou dar um outro exemplo rápido só para a gente fechar aqui, que é o seguinte, a gente consegue entregar dado com Golden Gate para o ambiente com Hadoop, HDFS, Kafka, ODI, alguém aqui trabalha com ODI, que também é um produto Oracle, né? Eu consigo integrar tudo isso via Golden Gate, né? De uma forma simples, simples assim, tem uma certa complexidade na ferramenta, como qualquer ferramenta, né? Mas o Golden Gate provê essa solução e funciona muito bem. Eu posso falar para vocês, porque eu já uso há alguns anos em grandes empresas aqui do Brasil, tá? Então é isso, tá? Alguém tem alguma dúvida? Vocês querem perguntar? Querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Tem o pessoal que está entrando agora, tá? Então, para essa galera que está entrando agora, só vou reforçar que se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, compartilhar algum caso, podem ficar à vontade, tá? Pode interromper e fazer sua pergunta ou seu comentário sem problema nenhum, tá bom? Tranquilo até aqui, pessoal? Olha lá, acho que tem alguém querendo falar. Tem aqui o Malex, ou M-Alex, não sei se é assim. Quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Não? Não, boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasado por causa do trabalho, mas tá tranquilo. Beleza. Obrigado. Valeu. Sem problema, isso aí. Então, fiquem à vontade, pessoal. Vocês estão meio acanhados aí. Eu não sei se vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando ou se vocês estão ficando com muito medo da ferramenta, tá? Então, vamos quebrar o gelo. Fiquem à vontade aí. Não precisa ficar agarrado nem nada não, tá bom? E aí, só para a gente fechar então esse slide, né? De tudo isso que eu comentei, né? Olha que coisa maluca essa ferramenta, assim, né? Eu tô quase parecendo um vendedor da Oracle, né? Mas não é não, é porque eu gosto mesmo e eu acho que o que ela entrega é muito legal. Eu gosto de compartilhar isso. Então, além de tudo isso que eu falei, a gente consegue fazer isso entre plataformas heterogêneas e tem uma coisa que eu sempre comento, né? O Golden Gate é uma ferramenta muito versátil, né? Ela é como se fosse um Lego, né? Então, por que ela é um Lego? Porque a gente consegue combinar, né, essas peças, essas funcionalidades que a ferramenta tem de várias formas. Então, eu consigo aí construir várias soluções, né, usando aí as pecinhas que o Golden Gate disponibiliza para a gente, tá? E olha só o tanto de coisa que eu consigo integrar com o Golden Gate, né? Então, de um lado aqui, essa primeira parte do lado esquerdo da imagem, eu tenho aí vários bancos de dados, né, relacionais e também não relacionais, que eu consigo extrair essas informações desses bancos, tá? E um detalhe importante no mundo de Oracle Golden Gate, né, eu consigo entregar dados para mais ambientes do que extrair. Então, por isso que nessa imagem eu tenho, né, bastante coisa desse lado, mas muito mais coisa desse outro lado. Então, eu extraio de um conjunto de bancos as informações, mas a minha entrega eu consigo abranger muito mais ambientes, muito mais bancos, né? Então, eu tenho aqui nessa primeira parte os DBMS, né, que são os bancos relacionais, os principais. Eu consigo integrar também com ambientes clouds, os principais players de mercado, né, tanto o CI, AWS, Azure, por aí vai. Eu consigo integrar também com Big Data, então tem várias soluções Big Data, com um banco de dados NoSQL, NoSQL, tá? Olha só que coisa muito legal. E também eu posso utilizar como ferramenta de streaming, né? Então, o Golden Gate, ele é literalmente uma ponte, né? Não sei se todos não sei se todos sabem aqui, mas, né, o Golden Gate faz referência, né, a uma ponte que fica na cidade de São Francisco, lá nos Estados Unidos, e é uma ponte
que faz a ligação de dois lugares ou de dois mundos, né? Aí até puxando a sardinha aqui um pouquinho, né? E vendendo o jabá, se vocês olharem aqui no logo da Golden Gate BR, vocês vão ver que tem dois banquinhos de dados ali que estão se conversando, né? Que essa é a ideia do Golden Gate, é você unir esses mundos aí e fazer eles conversarem de uma forma bem simples, fácil e transparente, né? Pensando no nível de banco de dados, beleza? E como que eu consigo, né, implementar? Quais são as formas aí que eu posso usar o Golden Gate? Então, eu vou colocar algumas delas aqui, que são as principais, tá? Antes disso, tem uma pergunta que eu não sei se foi agora, até peço desculpas, que agora que eu percebi, né? Tá assim, boa noite, a extração de dados funciona com o Adabas, tá? O Adabas é o banco, a linguagem SAP, né? Na verdade. Então, para esse caso, de forma nativa, o Golden Gate não consegue fazer nenhuma extração para Adabas, né? Literalmente, tá bom? Aí, seguindo aqui, quais as formas que eu posso implementar? Temos aqui a parte unidirecional, tá? Que é o mais comum, eu tenho um ambiente de origem, um ambiente de destino. Tem também a forma de bidirecional, quando origem e destino estão trocando informações o tempo inteiro, o que acontece num banco envia para o outro e vice-versa, tá? O bidirecional. Temos também o ponto a ponto, ou também chamado de multimaster, né? E nesse caso é quando você tem 3 ou mais bancos de dados que estão conversando entre si, né? Eu sempre comento um projeto que eu trabalhei que foi bem legal nesse sentido de multimaster, tá? Que é o seguinte, a gente tinha lá 4 bancos de dados e eles tinham que ser cópias exatas um do outro. Por quê? Era um projeto de uma empresa que tinha navios, né? E tinham 3 navios que ficavam em alto mar e o que a gente chama de base terra, que é uma base que ficava em terra, né? Que não estava nos navios. E essas 4 bases, elas tinham que saber o que estava acontecendo e tudo que estava sendo atualizado. Por quê? Sempre que o navio estivesse voltando para o porto, eu tinha que saber tudo o que tinha acontecido nele, o que eu precisaria fazer para fazer manutenções e recarregar, né, qualquer coisa que fosse necessário. E se o que estava em um navio precisava ser passado para outro. Então, resumindo, era isso. Só para vocês terem uma ideia, né, de uma solução que eu já apliquei. Então, tinha 3 navios que ficavam em alto mar e uma base em terra, e o tempo todo eles se conversando, tá? Tudo bem que a comunicação era via rádio, não era muito boa, assim, em questão de velocidade, mas funcionava muito bem, tá? E os 4 bancos, eles eram cópias idênticas. Tudo que acontecia em um, esse dado era replicado para todos os outros 3, tá? Temos também a opção de broadcast, que é quando eu pego o dado de uma origem e aí eu distribuo entre vários destinos, tá? E esses destinos podem ser inclusive para cloud. Se vocês olharem aqui na última opção, tem uma nuvenzinha e essa nuvenzinha é de cloud, tá? Tem também a consolidação, que eu posso, ao invés de distribuir para vários bancos os dados, eu posso pegar esses dados de vários lugares e consolidar em uma base só. Olha que legal. Eu posso pegar umas 2, 3 tabelas do banco A, uma tabela do banco B, 5 tabelas do banco C e consolidar tudo na mesma base, tá? Olha que legal que eu consigo fazer com o Golden Gate, né? E tem também essa distribuição, que ela é quando eu posso, né, usar esses dados para entregar para um banco e distribuir a partir desse banco para vários lugares, o que é quase parecido com o que a gente tem ali no broadcast, tá? Mas e por que tem assim? Que às vezes tem algumas empresas que preferem que o processamento pesado fique fora da base principal, tá bom? Tranquilo até aqui? Estão entendendo aí? Tranquilo, Gilson. Beleza. Beleza, Fabiano. Então, só reforçando, pessoal, não fiquem com dúvidas, tá? Perguntem aí, fiquem à vontade, não saiam daqui com nenhuma dúvida, tá bom? E aí, continuando aqui, né, tem alguns níveis de replicação, de migração que a gente pode fazer. Eu vou usar o exemplo do banco de dados Oracle, mas isso se aplica
facilmente para os outros bancos, né? Que é o seguinte, eu posso implementar o banco de dados para migrar um banco inteiro, para migrar ou replicar um ou mais esquemas ou owners, tá? Eu posso ir mais além, eu posso detalhar mais ainda. Não, eu não quero um banco inteiro, eu não quero alguns esquemas, eu quero só algumas tabelas. Então, eu consigo especificar as tabelas que eu quero, ou eu posso ir mais além. Não, eu não quero tabela, eu quero ir a nível de coluna, porque de repente pode ter um caso, e isso acontece, muito comum, de uma tabela que tem 100 colunas. É muito dado. Dessas 100 colunas, eu só preciso de 10 colunas, né? Então, em vez de eu replicar a tabela inteira, né, eu replico só algumas colunas dessa tabela. Olha que legal. Então, eu seleciono essas colunas que eu quero e só elas vão ser replicadas, tá? Eu posso ir mais além, né? Além do banco, além do nível de esquema, além do nível de tabela, de coluna, eu posso ir a nível de registro, tá? E esse aqui não tem exemplo melhor para dar, que é o seguinte. Imagina que eu recebi ali um comando insert com o valor de vai Corinthians. O que eu vou fazer com isso aí? Eu vou replicar uma informação vai Corinthians? Tem corintiano aí? Se ninguém falar nada é porque não tem. Então, eu consigo fazer um trabalho no Golden Gate para ele não replicar o dado ou só replicar se eu tiver uma informação ali específica. Um outro exemplo, se vir um dado lá com a informação Palmeiras não tem Mundial, o que eu vou fazer? Eu vou replicar? Eu só vou replicar se tiver Palmeiras não tem Mundial. O que vocês acharam aí do exemplo? Eu não sei que time que vocês torcem, tá? Mas pensem aí que é como se fosse um time rival do seu. O colega corintiano não tá aqui agora, não. Ah, que pena. Mas ele vai poder ver depois quando a gente publicar essa apresentação online. Tá? E por último aqui, eu posso também fazer replicações a nível de estrutura de objetos, né? Ou seja, dos DDLs. Então, se eu fizer um alter table, né? Adicionar coluna, remover coluna, modificar coluna, ou até criar uma tabela, eu consigo replicar isso via Golden Gate, tá? Agora, para a gente entender um pouquinho mais do Golden Gate, eu vou explicar um pouquinho hoje que é o Golden Gate. Ô mestre, Opa, fala, Thiago. Essa replicação aí de estrutura para só Oracle para Oracle, ou, por exemplo, MySQL também vai e SQL Server também vai? Boa, essa é uma boa pergunta, tá? Replicação de DDL só funciona de Oracle para Oracle, tá? Para outros bancos, né, ela não vai funcionar, tá bom? Tem alguns problemas que podem acontecer. Então, se tiver trabalhando num ambiente heterogêneo, o que você teria que fazer é parar o Golden Gate, alterar na origem manualmente, alterar no destino manualmente e depois ativar de novo a replicação, tá? Então, boa pergunta aí do Thiago, né? Então, replicação de DDL só de Oracle para Oracle, beleza? Show, valeu. Beleza. E hoje o Golden Gate mais recente, ele está na versão 19, tá? E foi lançado aí em maio de 2019. Olha só que coincidência, 19. Não é por acaso, né? E quais são aí os principais componentes aí do Golden Gate, tá? Eu vou falar alguns nomes aqui, talvez aí para a maioria de vocês pode ser que seja uma coisa que não faça muito sentido ou meio estranho, muita informação, mas vocês vão ver que eu vou explicar e vocês vão decorar tudo isso aqui que eu estou falando, tá? Então, o Golden Gate, ele tem um processo que a gente chama de Manager, outro de Collector, outro de Extract, Data Pump, Replicate, tem os Trail Files, Checkpoint, Wallet e Credential Store. Olha que tanta coisa, tá? Mas eu vou passar por todos eles aqui, né? Aliás, quase todos eles, e aí vocês vão ver que não vai ficar nada tão complicado, tá? E aí, para eu conseguir explicar para vocês, eu vou dar um exemplo aqui que vai ajudar bastante. Que é o seguinte, vamos imaginar que eu estou com um ambiente de origem, outro ambiente de destino, tá? E na origem, eu tenho um processo que a gente chama de extract, ou seja, é o processo que extrai as informações do banco, tá? E quando eu extraio essas informações desse banco de origem, eu preciso gravar elas, né? E eu vou gravar elas num arquivo chamado trail.
tá? Ou trail file. E tem um detalhe importante, tá? O extract, ele só extrai as informações, né, que foram comitadas no banco. Então, todas as transações que são comitadas, o processo extract captura e grava nesse arquivo de trail, tá? E depois disso tem um outro processo chamado pump, tá? Esse pump, ele pega esse arquivo de origem e ele leva esse arquivo lá para o ambiente de destino, tá? E por último aqui, eu tenho um processo chamado replicate, que ele faz o seguinte, né? Ele pega as informações desse trail que está no destino e ele aplica no banco de dados de destino, tá? Ops. Então, basicamente, o Golden Gate, ele é uma ferramenta que a gente tem aí, resumidamente, 3 processos. Ele tem um processo que extrai informação, ele tem um processo que envia e tem um processo que replica, ou que entrega os dados. E junto com isso eu tenho um arquivo chamado trail. Beleza até aqui? Então decorem isso aí que daqui a pouquinho vai piorar, tá? Mas vai ficar fácil, não se assustem, tá? E se eu quiser um ambiente, por exemplo, bidirecional, eu tenho a mesma, os mesmos processos, porém num fluxo invertido, tá? Aí agora eu vou mostrar um pouco daquilo que a gente acabou de ver, só que com mais detalhes, tá? Então a gente viu no exemplo anterior que eu tenho o extract, tenho o trail, tenho o pump ou data pump, tá? Só não confundam com o processo export-import do banco de dados, eu sempre comento isso, né? Mas a Oracle resolveu dar o mesmo nome, data pump ou só pump. E tem o processo replicate, né? O que tem a mais aqui que a gente não viu no outro slide? É o processo manager, então eu tenho um manager dos dois lados, tá? E esse processo, o que ele faz? Ele gerencia todos os processos que está naquela instância do Golden Gate, tá? No caso aqui, eu tenho uma instância do Golden Gate no ambiente de origem, que tem o processo extract, os trails de origem e o data pump, e eu tenho um outro manager que ele vai gerenciar os processos do destino. Tá? Então, para cada instância ou para cada instalação de Golden Gate, eu vou ter um manager específico e aquele manager ele vai gerenciar os processos daquela instalação, né, daquela instância. E no destino, eu tenho o que a gente viu, que é o replicate, os trails e o collector. Tá? Esse collector ele é um processo que ele se comunica com o pump, tá? Ou com o data pump. Então, sempre que eu envio esse trail, né, os dados desse trail da origem para o destino, né, e o pump ele conversa com o collector, tá? Então o collector vai receber essas informações e vai salvar esses dados do trail no destino, tá bom? Tranquilo até aqui, pessoal, com relação à arquitetura? Não é nem um bicho de 7 cabeças, né? Pareceu estranho os nomes, mas agora vocês estão vendo que não é tão complexo assim. Alguns nomes já são meio que autoexplicativos, né? Beleza? Agora, eu tenho uma outra opção também, que é bem legal no Golden Gate, que é para fazer carga de dados. Olha só, além de tudo isso que eu te falei, né, que eu comentei, o Golden Gate ele também consegue fazer carga de dados, tá? Só que não são para tabelas muito grandes, mas ele ainda assim consegue. E o que é fazer carga de dados? Ao invés de eu replicar o dado transacional, eu pego o dado que está lá dentro da tabela, né? Por exemplo, aqui nesse caso eu tenho um ambiente de origem e aqui eu tenho uma tabela que está lá na origem. Eu vou lá na tabela, pego todos os dados que estão nela e eu envio esses dados para o destino, tá? E um detalhe aqui é que para eu fazer isso, né, nesse exemplo aqui, eu não estou gravando essa informação em nenhum trail, ou seja, eu não estou gravando nada fisicamente. Eu estou fazendo tudo isso em tempo de execução, né, em memória. Ou seja, eu pego o dado aqui no banco, envio para o outro lado e já entrego aplicando dentro do banco de dados de destino. Olha que legal. E essa técnica aqui eu consigo usar para qualquer banco de dados, né? Não precisa ser só de Oracle para Oracle, pode ser de Oracle para SQL Server, de Oracle para MySQL, de Oracle inclusive para Big Data. Olha que coisa legal, tá? Então, o Golden Gate ele é essa ferramenta aí que a gente consegue fazer um monte de coisa legal. Tranquilo até aqui, pessoal? Tá fácil? Tá difícil? Estão conseguindo entender?
Estão gostando, estão odiando? Me deem aí um feedback aí, pelo menos, tá? Senão eu vou começar aqui a me sentir um pouco sozinho e ficar depressivo, hein? Porque ninguém tá me respondendo. Ó, falando aqui sobre documentação, tá? Se vocês quiserem pegar mais detalhes, mais coisas sobre o Golden Gate, né? Essa é uma coisa boa da Oracle, né? Tudo bem que às vezes quando a gente quer alguma coisa muito específica a gente não acha, mas, né? Para a maioria das coisas a gente tem muita documentação, tá? Então, na parte aqui do Golden Gate, eu estou mostrando para vocês a página do 19, que é a versão mais recente, e lá, né, você tem documentação de um monte de coisas, né, desde a parte de instalação, upgrade, patch, e o mais legal é que assim, vendo desse outro lado, né, olha que eu tenho o Golden Gate para vários bancos. Olha só que legal. Então, para cada banco que eu estou usando o Golden Gate, eu vou ter uma documentação específica para aquele banco, né? Então, é importante que a gente tenha essa noção, porque lembra que eu falei que o Golden Gate é um Lego, né? Então, imagina que a gente tem vários ambientes, né? Várias plataformas, e para cada ambiente eu tenho alguns detalhes que são muito específicos daquele banco. Afinal de contas, ainda assim são bancos diferentes, né? Eu preciso ter um certo entendimento daquele banco que eu estou trabalhando para eu conseguir usar o Golden Gate bem. Né? Então, por isso eu tenho várias documentações, né? Uma para cada banco que eu estou utilizando, beleza? Então, guardem essa dica aí se vocês querem aprofundar no Golden Gate, porque isso é importante. E lembra da minha frase lá no início, que a gente tem que praticar, né? E que a gente tem que treinar muito? Não tem jeito, vocês aí estão vendo que assim, muitas variáveis, tem um certo grau de complexidade, então por isso que tem que praticar bastante, tem que treinar bastante, não tem jeito, tá? O Golden Gate, ele é essa ferramenta que ajuda muito, tem um potencial e uma capacidade de fazer coisas extraordinárias, mas você também tem que estudar bastante para conseguir usar ela. Eu falo que eu não sei nada, eu toda hora estou aprendendo um monte de coisa nova que eu falo, meu, não é possível, né? Você sempre acha que já conhece tudo, mas toda hora eu estou aprendendo um monte de coisa nova com a galera, tá? Aí seguindo aqui, ó, além de tudo isso que eu falei, vocês vão ver que só aumenta, né? Só mais coisas, né? O Golden Gate, ele tem ali o que a gente chama de product line, né? Uma linha de produtos, né? E até agora eu falei do Golden Gate como ferramenta de migração, replicação e transformação de dados, beleza? Até aqui, ok, nada muda, né? Porém, além de tudo isso que eu já falei, o Golden Gate ele tem um monte de outras parafernálias, de outros produtos que são complementares ao Golden Gate em si, tá? E para ficar até fácil de entender, eu comparo muito para quem aí é do mundo Oracle, né? E de banco de dados Oracle, eu comparo muito ao Oracle, né? Isso é meio característica da Oracle, eu diria. Que é assim, você tem o banco de dados Oracle, beleza? Beleza. Mas aí você tem Hack, que é uma feature, você tem DataGuard, que é outra feature, né? Você tem Performance, Diagnostic Tuning, que é outra feature, você tem Enterprise Manager, né, que é outra feature, você tem RAT, enfim, são vários outros produtos e features que são complementares ou que integram aí com o banco de dados em si, né? E como a gente sabe que não existe almoço grátis, né? A ferramenta Golden Gate tem uma licença, como o banco de dados tem uma licença, e para utilizar todas essas parafernálias adicionais, eu preciso pagar licenças adicionais, tá? Então eu vou mostrar para você aqui uma série de coisas que o Golden Gate proporciona também, além do que eu já mostrei até aqui, mas tudo isso é necessário ter uma licença adicional, tá? Eu vou falar para vocês que, olha que algumas coisas aqui, dependendo do nível de complexidade e de necessidade que vocês têm, vale a pena o custo, tá bom? Até um tempo atrás, né, eu diria que algumas ferramentas gráficas eu não era muito fã, tá? De verdade, eu não gostava. Mas a Oracle deu uma revolucionada aí no mundo do Golden Gate, tá? Alguns produtos foram reformulados, foram melhorados e estão sensacional.
Mas deixa de falar, vou mostrar para vocês aqui o que são essas ferramentas, tá? Então, ó, a primeira delas é o Golden Gate Veridata. O que essa ferramenta faz? A gente falou que temos ali ambiente de origem e destino, que eu estou replicando dados ou migrando dados, certo? O Veridata, ele é uma ferramenta que vai trabalhar para verificar, né, a integridade e consistência dos dados entre o ambiente de origem e o ambiente de destino. E o que é isso, né? Esse Veridata, né? Eu nunca vi, mas eu sempre achei que fosse alguma coisa de Verify Data, né? Que ele verifica literalmente o dado, né? Ele vê se existe alguma discrepância ou divergência ou inconsistência de dados entre as tabelas que eu tenho na origem e as tabelas que eu tenho no destino que estão configuradas em uma replicação do Golden Gate. Caso tenha, né, o Veridata tem a capacidade de disparar um alarme, mandar e-mail e notificar falando que existe um problema. Além disso, pelo próprio Veridata, eu consigo gerar o script de correção dessa divergência ou solicitar que seja feita a correção diretamente por ele. Olha que ferramenta boa, né? Imagina que eu tenho ali um ambiente de origem e destino que é mega crítico, que não pode ter, em hipótese alguma, divergência de dados, né? E que eu tenho uma ferramenta que vai controlar isso para você. Essa ferramenta é o Veridata, tá? Beleza? Próxima ferramenta, plugin para o Enterprise Manager Cloud Control. Então, vocês que têm aí o Cloud Control, né, onde está todo o seu ambiente de banco de dados centralizado para monitoração, eu consigo usar um plugin que o Golden Gate, eu consigo fazer o Golden Gate fazer parte de toda essa estrutura do Enterprise Manager Cloud Control. Então, eu consigo usar todos os mecanismos de monitoração, de métrica, de alertas, blackout, enfim, tudo que o Enterprise Manager proporciona, eu consigo integrar isso com o Golden Gate, tá? Próxima ferramenta, Golden Gate Monitor. É uma outra ferramenta de monitoração, inclusive essa é a ferramenta mais antiga do Golden Gate, tá? Ela já existia antes mesmo de o Golden Gate ser um produto Oracle, tá? E essa ferramenta, ela é uma ferramenta à parte, é como se fosse o Enterprise Manager, mas ela tem algumas coisas a mais. Eu consigo ver mais detalhes da implementação do Golden Gate, mais detalhes dos processos, e ela serve, né, com os mesmos propósitos do Enterprise Manager que eu comentei, que é para fazer monitoração, disparar e-mail, verificar se algum processo está com lag e por aí vai, tá? Então, é uma ferramenta de monitoração também. Agora tem outras duas aqui que eu vou falar juntas, tá? Que é o Golden Gate for Big Data e o Golden Gate Application Adapters, né? Então, a gente está falando de replicação entre origem e destino. Normalmente a origem são bancos de dados relacionais e eu quero entregar esses dados para ambientes que não são relacionais. Como é que eu faço isso, né? Então, eu tenho esses adicionais que é o Golden Gate for Big Data e o Application Adapters, que eles são recursos que fazem a integração do Golden Gate com esses outros ambientes. Então, basicamente, como é que funciona, né? Ele é um processo que ele vai ler os dados do Golden Gate e ele vai converter esses dados para entregar ali para um Big Data, né? Ou para uma outra plataforma em um formato que seja entendível por aquele ambiente, tá? Então, eu pego um dado estrutural de tabelas, né, registros, colunas, e entrego esse dado em outro formato. Por exemplo, eu posso pegar o dado assim e entregar em JSON, né, que é uma coisa bem comum. Hoje já é nativo também do Oracle, mas só um exemplo para vocês terem uma ideia de como que eu posso fazer isso com o Golden Gate, tá? E, por último aqui, também eu vou falar dessas duas ferramentas juntas, que é o Golden Gate Studio e o Director, tá? Essas duas ferramentas, o propósito delas é você criar soluções para o Golden Gate de forma gráfica. Então, literalmente, você consegue desenhar essas ferramentas, tá? Desculpa, você consegue desenhar, utilizando essas ferramentas, uma solução, né? De replicação ou de migração que você quer, e você faz o desenho, e esse desenho ele gera os scripts que você vai usar para fazer essa implementação. E você pode escolher por
você gerar os scripts e você executar manualmente, ou você pode escolher por gerar esse script e a ferramenta executar para você automaticamente. Olha que legal. Então você literalmente desenha a solução, gera os scripts e coloca para rodar tudo de forma gráfica, sem linha de comandos. Quem não gosta de linha de comandos e não gosta de sofrer ali no Shell, no VI, né, vai se sentir muito confortável usando essa solução. E por que são duas? Porque até pouco tempo existia o Golden Gate Director, mas ele não é mais suportado desde a versão 12.3. E agora, no lugar dele, foi criado o Golden Gate Studio. Tá? E esse Golden Gate Studio, ele lembra muito bem ali o SQL Developer. Tá? Beleza? Então essas são as ferramentas aí que a gente consegue utilizar integrado com o Golden Gate. Eu vou mostrar aqui a carinha delas para vocês verem aí um pouquinho, aí terem um gostinho do que essas ferramentas fazem, tá? Então a primeira aqui, ó, que eu acabei de falar, é o Golden Gate Studio. Então olha só, eu desenho toda a solução aqui, né? Basicamente com clica e arrasta, literalmente, clica e arrasta mesmo. Então eu falo quem é o meu banco de origem, quem é o meu extract, meu trail, meu pump, meu trail de destino, meu replicate e meu banco de destino. Tá? E aí eu tenho aqui as informações, né, do meu servidor, da minha instalação do Golden Gate, por aí vai. Tá? Olha que legal, e eu faço tudo isso de forma gráfica mesmo. Né? Outra ferramenta, o Golden Gate Monitor. Olha que legal, o Golden Gate Monitor ele tem ali um mapeamento, um detalhamento muito rico, né, com relação aos meus processos do Golden Gate, tá? Quando eu configuro ele. E ela faz tudo isso de forma automática. Eu só instalo ela, eu faço a configuração para que eu me comunique com o agente e esse agente vai extrair tudo que tem ali de Golden Gate e vai colocar na tela, como vocês estão vendo aqui. Então, diferente do Golden Gate Studio, né, que a gente viu, né, aqui que eu tenho que desenhar e tudo mais, no Golden Gate Monitor, tudo isso é printado na tela, é mostrado na tela, né, graficamente, de forma automática, tá? Então ele mostra todo o mapeamento do meu ambiente aqui, tá? Então é uma ferramenta bem legal. Eu tenho outras formas de mostrar, que vocês estão vendo aqui em cima. Eu tenho nessa lateral todos os recursos que estão em cada uma das instâncias do Golden Gate, ou das soluções que eu criei, enfim, tem muita coisa legal. O outro é o plugin que eu comentei. Então olha só que aqui é a cara do Enterprise Manager Cloud Control e é dessa forma que eu consigo visualizar ali os processos do Golden Gate, tá? Então eu consigo ver todos os processos, os status, se tem lag, se houve falhas, enfim, eu consigo integrar literalmente o Golden Gate e monitorar ele de dentro do Enterprise Manager Cloud Control, tá? E por último, né, a outra ferramenta que eu queria mostrar é o Veridata, que é aquela ferramenta que ela trabalha na verificação de inconsistência, discrepância de dados, né, ou inconsistência, né, divergências, inconsistência de dados, e ela faz a correção automaticamente, se eu quiser, ou ela gera os scripts e eu executo manualmente essa correção, tá? Então essa aqui é a cara do Golden Gate Veridata, tá bom? Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza? O que vocês estão achando? Agora eu vou começar a aprofundar mais ainda, né? Lembra que eu falei, o Golden Gate é um Lego, né? Vocês vão sair daqui e vão falar, nossa, eu achei que o Golden Gate fosse só uma ferramenta de replicação de dados, né? E não fiquem assustados, mas normalmente isso acontece e eu tô aqui para mostrar para vocês que essa ferramenta, ela pode fazer muito mais coisa, tá? E é bem legal. Então, eu vou entrar agora num assunto falando das arquiteturas do Golden Gate. Tá? E hoje nós temos a arquitetura clássica e a arquitetura de microserviços. Tá? Uma não substitui a outra, já adianto para vocês. Tá? São basicamente só arquiteturas diferentes. Né? Porém, talvez a longo prazo, a arquitetura que vai acabar se tornando a principal vai ser a arquitetura de microserviços, que é uma arquitetura nova. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre isso, tá? A arquitetura clássica é a arquitetura que a gente viu até agora e é a mais utilizada hoje no mercado, tanto no Brasil quanto fora, tá? Porém, essa arquitetura de microserviços, ela está crescendo e sendo cada vez mais utilizada, tá?
Só tem um detalhe que ainda ela é utilizada mais focada ainda em banco de dados Oracle. Tá? Já a arquitetura clássica você tem uma abrangência maior, porque serve para todos os bancos de dados. Tá? Beleza? Então eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês sobre essas duas arquiteturas. Tá? E só reforçando um detalhe, essa arquitetura de microserviços ela tem um detalhe aí bem peculiar ou bem específico dessa arquitetura, que é para a gente fazer configuração e gerenciamento, né, das aplicações, a gente usa tudo via interface gráfica, tudo via web ou páginas, né, HTML. Tá? Diferente da arquitetura clássica, para quem já viu, já brincou um pouco, que é todo linha de comando e você faz ali na unha, né, quando você não tem ali um Golden Gate Studio, por exemplo, né, a arquitetura de microserviços ela é 100% web. Tá? A gente faz tudo via interface gráfica. Ah, mas e a linha de comando? Ainda bem que ainda tem linha de comando, tá? Mas a ideia é você utilizar tudo via gráfico, tá? Mas vamos lá, vamos ver um pouquinho aí dessas duas arquiteturas. Então, recapitulando aqui da arquitetura clássica, tá? Nessa arquitetura clássica, quais são os processos que nós temos, tá? Basicamente o que a gente viu, todos esses processos aqui, manager, extract, tá vendo que agora ficou mais fácil? Eu falei para vocês que ia ficar bem mais fácil agora, todos esses nomes que a gente está vendo, e que vocês iam começar a entender um pouquinho mais desses componentes da arquitetura, tá? Então, de novo, manager, extract, pump, collector, replicate, trails, checkpoints que a gente não falou, mas faz parte, e o GGSCI, e esse GGSCI, ele é a linha de comando do Golden Gate na arquitetura clássica. Então, tudo que eu faço no Golden Gate, eu faço pelo GGSCI, que é um utilitário, né? É uma linha de comando. E vocês notem aqui que nessa arquitetura, né, toda a comunicação, né, ou aqui como está no desenho, a interface padrão de comunicação com o Golden Gate, é tudo via GGSCI, tá? E é assim que funciona, tá? Então a gente viu aqui, né, o manager dos dois lados, o extract extraindo, enviando informações para o tray, o pump pegando da origem para o destino e o replicate aplicando. Nada de novo. Tudo que a gente já viu, e essa é a arquitetura clássica. Agora, a gente vai falar sobre um pouquinho da arquitetura de microserviços, que ela é um pouquinho diferente, tá? Então, na arquitetura de microserviços, muitos, né, ou melhor, alguns daqueles processos que a gente gerenciava se transformou em serviço ou em microserviços. E aí que está a diferença dessa arquitetura nova. E para a gente começar a entender, já vamos olhar aqui pelo principal, que é a porta de entrada. Antes eu me comunicava com o Golden Gate com linha de comando, GGSCI. Agora, na arquitetura de microserviços, eu utilizo ali uma interface HTML, né, uma página web que ela está fazendo ali chamadas REST, né, ou RESTfuls. O que é isso? Né? São chamadas internas do próprio HTML para fazer com que serviços se comuniquem na web. Tá? Então, o pilar ali dessa nova arquitetura para comunicação, para a porta de entrada, para você gerenciar, configurar, dar manutenção, é tudo via web. Tá? E por que tem essa ênfase nas chamadas REST? Porque eu consigo criar processos automatizados, como vocês estão vendo aqui, por exemplo, PLSQL, comandos, né? Ou até usar a própria interface de REST, né, através de comandos, e com isso eu consigo enviar comandos para eu fazer o gerenciamento desses microserviços. Tá? Então, vocês olhando aqui a imagem, ó, por exemplo, a gente já vê que não tem mais aquele processo manager, o manager morreu. O pump também não morreu, não, desculpa. Não existe nessa arquitetura, tá? O pump também não existe nessa arquitetura. O collector também não existe nessa arquitetura, né? E surgiram esses outros microserviços, tá? Que é
o Service Manager, tá? Esse é o carinha daqui. Ele é como se fosse o manager, porque ele que gerencia, né, todos os outros serviços aqui, todos os outros microserviços que estão no Golden Gate, tá? Eu tenho o Admin Server, que é o que eu vou fazer as configurações, né, de extração e de replicação. Tem um cara agora que é bem legal, que se chama Metrics Server. O que esse Metrics Server faz? Ele basicamente é um cara que ele vai monitorar tudo que está acontecendo no Golden Gate, e ele vai criar ali gráficos e mostrar através de métricas mesmo, né? Para a gente ter uma visualização de tudo que está acontecendo, desde processamento, de quantidade de dados que estão trafegando, de como é que está o lag, tudo. Ele é um microserviço que fica focado só em métricas para ver como que está a performance da replicação, tá? Tem agora o Distribution Server, que é como se fosse o Collector, tá? Mas é um microserviço que ele é focado só nessa parte de comunicação entre ambiente de origem e destino. E eu tenho o Receiver, que ele fica do outro lado no ambiente de destino e se comunica com o Distribution Server. Tá? Então, veja que mudou um pouquinho a arquitetura de início, né? Como vocês começaram a ver o slide, né, e os primeiros componentes do Golden Gate vocês acharam estranhos, né? Vendo agora a arquitetura de microserviços, pareceu mais estranho ainda, né? Mas não se preocupem que é só uma questão de familiaridade, né? E olhando a grosso modo, esses microserviços dá para a gente colocar uma certa similaridade com os processos, né, que a gente já viu ali na arquitetura clássica, tá bom? E só mais um detalhe, que esse aí é um dos principais também, que é o seguinte: na arquitetura clássica, normalmente eu tenho uma instância de Golden Gate na origem e eu tenho uma outra instância de Golden Gate no destino, ou seja, eu tenho duas instalações de Golden Gates distintas, certo? Na arquitetura de microserviços, eu preciso ter apenas um Golden Gate instalado. É só um Golden Gate, né? Por isso que vocês estão vendo aqui que eu tenho centralizado tudo através, né, do HTTPS RESTful, onde a partir dali eu faço o gerenciamento de todos os meus componentes do Golden Gate que estão naquela instalação, tá? Então isso é uma coisa legal, né? Eu confesso que até eu ainda estou me adaptando com isso, porque eu ainda tenho muito dessa arquitetura clássica, né? Porque eu já uso há muitos anos, e estou me adaptando também nessas novas características aí da arquitetura de microserviços. Beleza? E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Olha quem chegou aqui, Érica. Boa noite, Érica. Tudo bem com você? Beleza. Pessoal, se tiver alguma dúvida, podem perguntar, tá bom? Eu acho que vocês estão começando agora a ter um pouquinho mais de medo do Golden Gate, né? Vocês estão vendo que a ferramenta, ela tem aí muita coisa mesmo, tá? E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui da carinha, né, das telas aí dos microserviços, né? Então, aqui tem um Service Manager, aqui eu tenho um Receiver Server. Então, cada microserviço daquele ali, a gente gerencia ele através de uma página diferente, tá? Então, eu consigo ter uma instalação para vários ambientes de origem e destino, porém, né, cada um desses microserviços, eles são uma página, né, ou uma forma de gerenciar distinta da outra, tá bom? Então, aqui são todos eles, até o principal, que é o Administration Server. Beleza? Migração Zero Downtime, a gente já está indo quase para o final, né? Mas eu não iria passar aqui essa apresentação sem falar de migração Zero Downtime, né? Eu acho que esse aí é uma das grandes dúvidas, né, ou curiosidades das pessoas quando a gente fala em Golden Gate, tá? E tem um exemplo aqui que eu sempre uso, que é explicar, né, como que a gente faz uma migração com o Golden Gate em 5 passos, tá? É quase aquele papo de vendedor, né? Que aqui é tudo fácil, tudo simples, vocês vão conseguir fazer, não tem problema, vai ser bem fácil, tá bom? Mas conceitualmente, né, os passos que eu vou mostrar aqui para vocês, eles são aplicáveis em qualquer ambiente, tá?
E é o seguinte, né? O primeiro deles, né? Quando eu quero migrar um ambiente da origem para o destino, a gente tem que levar em consideração que eu tenho uma aplicação, que essa aplicação não pode ter indisponibilidade ou não pode parar de acessar o banco em momento algum, tá? Então, por isso que se chama aí uma migração de zero downtime ou near zero downtime, ou seja, migrar um ambiente com o menor tempo de indisponibilidade possível, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai implementar o Golden Gate para fazer uma migração zero downtime é ativar o processo de captura ou processo extract, tá? A segunda coisa, a gente vai ativar o processo de transferência, que é o pump que nós vimos. A terceira, realizar uma carga inicial. E essa carga inicial, ela pode ser de várias formas, né? Eu tenho aqui alguns métodos que eu posso fazer essa carga inicial e, dependendo do cenário, do tamanho do ambiente, do volume transacional, né? De algumas variáveis que a gente tem que verificar, eu vou escolher uma dessas cargas, desses métodos de carga inicial para executar, que é basicamente eu preciso tirar uma foto, né, pegar uma cópia em algum determinado momento no tempo do banco de origem e levar essa foto lá para o destino, tá? E durante esse processo, né, eu vou começar a criar um lag, né, o que eu chamo de lag 1. O que é esse lag 1? O tempo que eu estou demorando para fazer a extração desses dados e levar para o outro lado, né? Eu tirei uma foto no tempo que é o seguinte, imagina que eu comecei a atividade meio-dia, né? E eu termino às 6 horas da tarde. O dado que eu terminei de entregar às 6 horas da tarde é uma foto do meio-dia ainda. Mas já são 6 horas da tarde. Então eu tenho uma diferença ali de informações que eu preciso atualizar, né? E tudo isso, a aplicação está funcionando, ela não está tendo nenhum impacto direto, o banco de dados está disponível, tá? Então, recapitulando, o lag 1 é o tempo que eu extraio os dados da origem e levo para o destino. Aí, nós vamos ter aqui o lag 2, que é, olha só, até agora a gente não tinha visto o processo replicate, nós vamos ver ele agora, tá? E é justamente nele que é o lag 2, ou seja, eu terminei de carregar os dados 6 horas da tarde, porém eu tenho uma foto do meio-dia. Aí o replicate ele tem que pegar os dados do meio-dia e começar a processar até que eu consiga zerar esse lag e falar, agora sim o banco ele está sincronizado, tá? Então esse lag 2 eu preciso consumir todo ele até chegar no momento que o lag acabou e eu já estou replicando em tempo real, ou seja, tudo que minha aplicação processar no banco de origem, em tempo real, naquele instante, eu vou conseguir levar para o banco de dados de destino. E é nesse momento que a gente já está com o ambiente preparado para fazer a migração, tá? A gente já consegue já preparar a janela de manutenção para fazer a migração desse banco de dados, tá? E aí que está a história do zero downtime, né? Então eu tenho o banco de origem de destino, né? Que eles estão sincronizados e tudo que acontece em um eu levo para o outro, né? E para eu fazer essa migração, eu não preciso parar o banco, né? Eu não tenho indisponibilidade do banco, concorda? Porque o que eu vou precisar fazer agora? Eu vou precisar parar a aplicação da origem e apontar para o destino. Mas para fazer isso, eu não preciso parar o banco de dados, né? Eu preciso parar a aplicação. Então, por isso que eu tenho aí essa questão de zero downtime, porque o zero downtime não é do banco. O zero downtime é da aplicação, tá? E aí eu paro a aplicação na origem e aponto ela pro destino, tá? Feito isso, finalizei minha migração. O banco de dados nunca precisou ser parado, nem na origem nem no destino. A aplicação de fato que teve a parada. E aí eu chaveio ela, o que a gente chama, né? Eu chaveio ela da origem para o destino. E a partir dali, eu já tenho minha migração com o Golden Gate concluída. Tranquilo até aqui, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Comentários? Beleza? Bom, vou seguindo aqui, tá?
Reforçando mais uma vez, só para vocês verem aí que eu comentei lá no início da apresentação, quero reforçar aqui de novo, que é aquela frase famosa, né? Quanto mais suor derramado em treinamento, menos sangue será derramado em batalha. A prática leva à perfeição, pratique, 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 né? Vocês viram aí que o Golden Gate tem aí essa variedade de formas de ser implementados, de ser utilizado e de técnicas que você pode aplicar, né? Mas para isso, você precisa realmente treinar bastante, praticar bastante e ter experiência para desenvolver uma solução bacana aí para você e para os seus clientes, tá? Ou para o lugar que você trabalha. Beleza? Agora, se alguém quiser aprender Golden Gate, como é que eu faço, né? Agora chegou a hora do jabá, né? Então, para você que quer aprender Golden Gate, eu tenho uma dica muito boa aqui para vocês, tá? Eu apresentei, mas vou reforçar, tem uma consultoria chamada Golden Gate BR, que ela é uma empresa de consultoria e treinamentos, né? E ela dá treinamentos aí especializados na ferramenta Golden Gate, tá? Treinamentos, workshops, tem algumas coisas também voltadas para banco de dados, tá? Mas o foco principal ainda assim é nessa questão de replicação de dados utilizando a ferramenta Golden Gate, tá bom? Além disso, tem as redes sociais, né? Que se vocês não acompanham, vale a pena seguir a gente lá, né? Se inscrever no nosso canal no YouTube que eu comentei. Nós temos o programa do Golden Talks para fazer entrevista, do Golden Tips com os vídeos de dicas rápidas, tá? Também temos todas as entrevistas que nós fazemos, a gente disponibiliza no formato em podcast. Então, se você não tem tempo para assistir, né, que às vezes é muito corrido, ficar parado ali 1 hora e meia vendo, tem a opção de podcast. Então, põe no celular, tá no ônibus, tá no trabalho, tá numa fila ou fazendo alguma coisa, você consegue ouvir e acompanhar as entrevistas também. Beleza? Bom, então, pessoal, é isso. Tentei aí, nesse tempo aí de 1 hora, talvez 1 hora e pouquinho, passar uma visão geral sobre essa ferramenta Golden Gate, né, pegando coisas aí, digamos que dos últimos anos e agora as coisas mais recentes. Espero que vocês tenham gostado e eu vou deixar aí aberto para vocês fazerem algum comentário, tirar alguma dúvida,